Feliz sábado, bom dia. Bom dia se você está ao vivo, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que for. Graças a Deus porque você chegou até este link, encontrou este vídeo. E nós estamos felizes porque alguma razão e propósito Deus tem para com isso. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha ao vivo, você que nos acompanha em qualquer outro momento. É uma satisfação poder contar com a sua participação nesse estudo que nós vamos ter da Palavra de Deus. Até porque o momento é um momento de reflexão, não é? E nós também não podemos deixar de desejar-lhe um Feliz Natal. Se você está ao vivo, não sei aonde vai ser hoje que você vai comemorar, com quem você vai comemorar o Natal, mas que acima de tudo você comemore o nascimento do Senhor Jesus no teu coração. Nós vamos aqui recapitular a lição de número 13, o processo do juízo. Eu sou Paulo Henrique, sou membro da Igreja Central de Alfenas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e hoje eu tenho a satisfação de ter aqui comigo dois grandes amigos, Denis Moreira, que é membro aqui da Igreja Central de Alfenas, e o pastor Leandro. O pastor Leandro já foi pastor aqui, já foi departamental aqui no campo da Mineira Sul e atualmente está atuando lá na região da Grande São Paulo, mas ligado à associação que nós chamamos Missão do Vale. Nós vamos começar o estudo, eu vou pedir que você, aonde você estiver, você feche os teus olhos. Eu vou pedir aqui para o Denis para fazer uma oração, para Deus nos dirigir então. Querido Deus e Pai, que alegria estarmos na Tua presença e queremos Te pedir que Teu Santo Espírito possa estar cada um de nós, nos iluminando e acima de tudo iluminando também a todos que estão assistindo. Amém, onde nós Senhor. vamos ter a oportunidade aqui de abrir a Tua Palavra e tratar de um tema tão importante para o nosso crescimento espiritual. Amém, Nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Satisfação então estarmos juntos, né? Primeira vez que nós estamos juntos aqui para recapitular a lição. E aí eu quero, né? Já que vamos tratar sobre como se dará o juízo, que nessa parte de sábado então, explorando inclusive o verso que nós temos aí para meditação, que vocês tecessem o comentário que acharem pertinente para nós introduzirmos o estudo. Fiquem à vontade. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Denis. Boa tarde aos nossos amigos, nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo. É um privilégio participar com vocês aqui desse momento. Eu quero parabenizar vocês, viu? Porque esse é um trabalho que vem somar. Porque nós precisamos transmitir conhecimento. Conhecimento liberta. Verdade. Então, ao transmitir esse conhecimento para as pessoas, vocês estão colaborando, não somente para que elas conheçam um poder que é capaz de libertá-las, mas também promovendo o estudo diário da lição. Então, parabéns, viu? Que bom. Processo do juízo. Quando a gente ouve falar de juízo, Paulo, algumas pessoas tremem, né? Sim. Porque para alguns, juízo é sinônimo de Punição. condenação. E quando nós pensamos na nossa condição de pecadores, porque afinal de contas todos nós somos pecadores. Todos nós somos. Sim. E ao olhar para o espelho da nossa alma, a gente percebe que realmente nós, ao passarmos por qualquer tipo de julgamento, a tendência é ter medo. Porque nós nos conhecemos. Você conhece os seus pecados, você conhece o que você pensa, você conhece para onde você vai. Eu também me conheço. Mas nós vamos ver aqui nesse estudo dessa semana que nós podemos ter alegria ao invés de medo. A alegria vai substituir o medo quando você compreender a verdadeira natureza do julgamento. Verdade. Denis, quer tecer algum comentário? O próprio título diz, né, Paulo e pastor Leandro, é o processo do juízo, né? E a questão do processo é algo contínuo, né? A palavra processo não é um fenômeno único, mas sim nós vamos observar no estudo dessa lição que a gente vai estar trabalhando um fenômeno que vai acontecer em algumas fases, que nós vamos aprofundar mais. E juízo é algo relacionado com julgamento, né? Mesmo que muitas pessoas tenham medo em relação à questão do juízo, nós vamos ver o tanto que é importante nós compreendermos essa mensagem, essa doutrina da Igreja Adventista, que é uma doutrina base da Igreja, e o tanto que ela é importante para o nosso crescimento espiritual e também para a nossa salvação. E o verso, para memorizar, né, diz assim, em 2 Coríntios 5:10,
é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Algo muito importante aqui, nós vemos que é necessário que todos, né? Nós vamos observar isso, independente, né, do período da raça humana, todos, né, pela Bíblia aqui, eles terão que comparecer a esse juízo. E nós vamos compreender ao longo aqui do estudo o que é esse juízo, quais são essas fases desse juízo. Então vamos lá, né? Vamos para a primeira fase que está na parte de domingo, o juízo final. O que o pastor Alberto Tim quis provocar de reflexão quando ele redigiu estas palavras aqui. Ao que corresponde esse juízo final? Paulo, é importante a gente notar que Deus não precisa de um julgamento para determinar quem vai se perder e quem vai se salvar. Então não corresponde a ele ter que descobrir o que eu fiz ou deixei de fazer, porque ele sabe todas as coisas. Ele não é onisciente? Sim. É uma das características divinas. A onisciência, saber, né? Exatamente, saber todas as coisas. Sim. Inclusive aqui em Jó capítulo 37 e o versículo 16, esse texto aqui é interessante, porque lá no finalzinho ele vai dizer, 37 de Jó, versículo 16, vai dizer assim, ó, tens tu notícia do equilíbrio das nuvens, das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? E lá em 1 João capítulo 3 e o versículo 20, o apóstolo vai dizer assim, ó, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, a pergunta para a nossa reflexão é, por que então o juízo? Se ele sabe todas as coisas. Sim. Ele não precisa de um processo jurídico para determinar a perdição e a condenação de alguém. Mas aí que entra essa nossa reflexão. Porque o próprio juiz, que é Deus, também vai ser julgado. Ou seja, ele se submete à avaliação das suas criaturas. Isso é tremendo. Imagina o juiz se submetendo à avaliação das suas próprias criaturas. Né? Eu queria dar essa introdução para falar aqui do juízo final, que é uma realidade que vai acontecer para todos, independentemente de fé, posição social, enfim, todos nós passaremos por esse julgamento, a fim de que nós possamos compreender não somente o caráter de Deus, mas também a sua justiça. Em relação a essa questão do juízo final, né, e que todos vão passar por essa situação, muitos já passaram, né? Fica interessante nós pensarmos que quando fala em todos, a gente está falando que eu vou passar por essa situação, o Paulo vai passar por essa situação, o pastor Leandro também vai vivenciar essa experiência, né, de estar perante o juiz. Nós estamos aí no momento da Copa, os jogadores de futebol vão passar por essa situação, os artistas, né, todas as pessoas, então aí os políticos, ou seja, independente da classe, nível socioeconômico, da função que a gente exerce, nós vamos, do credo religioso, a Bíblia prova isso, que todos nós vamos passar e vamos estar perante o juiz. E outra coisa importante, quando fala aqui juízo final, então será que realmente nós vamos ter o juízo só no final? Né? A lição vai nos esclarecer em relação a isso. Será que nós vamos ter esse juízo só depois da volta de Jesus? Ou será que ele já iniciou? Então é uma dúvida que nós vamos tirar também durante esse estudo aqui na nossa lição. Eu quero convidar você que nos acompanha, se você puder pegar sua Bíblia, ou se você está com o computador, né? Abra aí a Bíblia online. 1 Reis, capítulo 8, verso 32. Né? Só reforçando a nossa compreensão, então. 1 Reis 8, verso 32. Onde nós lemos o seguinte. Ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuíres segundo a sua justiça. Nós, então, observamos que o juízo, ele já traz a raiz da palavra justiça, porque ele só será, infelizmente, punitivo para quem escolheu pecar, para quem escolheu ficar ao lado do pecado. Mas em nenhum momento o objetivo de Deus foi esse, tanto que na palavra diz, né?
que o fogo do inferno, do juízo, foi preparado para o diabo e seus anjos. Não fala que foi preparado para Adão e seus descendentes, né? Mas a espécie humana, além de ter o livre-arbítrio para ter escolhido pecar, ela tem agora o livre-arbítrio para escolher qual vai ser o seu destino. Não é verdade? E aí está o aspecto positivo. Sim. Porque no julgamento não vai ser o momento em que Deus decide salvar ou fazer perder. Não é isso. Na verdade, o julgamento revela qual foi a decisão que cada ser humano tomou. E Deus vai agir conforme essa decisão. Então, se ele dá o livre-arbítrio para todos, ele o respeitará até o final. Ele vai, e há até no mundo de hoje aquela máxima, né? Você é livre para escolher, mas você é escravo das consequências. Exatamente. Você não vai poder escolher as consequências. Então, o que eu destaco aqui também é quando o Senhor Jesus, aquela parábola que ele usa, quando o Filho do Homem vier na glória e na majestade do seu Pai, sentar-se-á no trono da sua glória. Separará todas as nações. Olha, veja aí o caráter global do julgamento. Todas as nações. Todas. Uns colocarão, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Uns colocarão à sua direita, outros colocarão à sua esquerda. Então, aí é o aspecto global. Todos nós seremos julgados. Porém, olha só, somos salvos pela graça? Somos. Deus vai nos salvar porque nos ama, porque tem misericórdia de nós, mas nós somos julgados pelas obras. Aqui o verso para memorizar está dizendo que para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então as obras revelam as minhas escolhas. A boca fala do que está cheio o coração. Exatamente. Não é? E Jesus fala assim, onde tiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então, se nós somos salvos pela graça e julgados pelas obras, isso deve nos levar à seguinte reflexão. Somos salvos pela graça por conta que nós não temos justiça suficiente. Nós não temos obras boas suficientes para convencer são o trapos juiz. de imundície, né? Exato, convencer o juiz de toda a terra. Um detalhe, esse juiz de toda a terra, não dá para lubridiar esse juiz. Não dá para enganá-lo. Ele conhece todas as coisas. A Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê. Então não dá para disfarçar, não dá para usar máscara. Então nós não temos obras suficientes para convencer esse juiz da nossa absolvição, da nossa inocência. Não temos. Nós somos comprovadamente culpados. Agora, aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que olham para Cristo, o Filho de Deus, que tomou o nosso lugar, naquele sacrifício substitutivo, aí abre-se para ele a porta da esperança, porque a própria justiça de Cristo é creditada para esse pecador imundo, culpado. Para alcançar. Aí ele pode alcançar a graça. Porém, as obras vão evidenciar se eu estou em Cristo. Se ele de fato quis ou aceitar fora. ou não, né? Exatamente. Mas, então, Denis, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Mas tem uma passagem onde o Senhor Jesus diz assim, e virá a hora que aqueles que estão no sepulcro, ao ouvirem a sua voz, ressuscitarão. Paulo diz, né? Que eu vou dizer-lhes um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Mas aí ele diz, né? A trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Espera aí. Como alguém, já quando, na volta do Senhor Jesus, já recebe a sentença de justificado. Né? Você mencionou aí que o juízo tem fases. Então, na parte de domingo já está falando de uma fase. É ela que é a que vai promover esse tipo já de, digamos assim, gratificação? Sim, Paulo. Na realidade, a questão do juízo, né, como eu disse, tem várias fases, né? E a Bíblia coloca isso em 3 fases. E a primeira fase é a fase pré-advento, aonde, né, que a gente pode ver ali através de Daniel 7, 9 e 14, que vai falar o início dessa primeira fase, onde diz ali que até 2.300 tardes e manhãs o santuário celestial seria purificado. Nesse momento, né, pelos princípios da Igreja Adventista, a doutrina da Igreja Adventista, é que nós acreditamos que Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo, lá no céu, e começou esse juízo, né, que a gente chama de juízo investigativo.
Então, todas as pessoas estão passando por esse momento importante, essa primeira fase, onde as pessoas, nossos atos, as nossas ações estão sendo julgadas, estão sendo analisadas, né? E aquelas pessoas que morreram, né, elas já fecharam ali o seu processo de julgamento. É por isso que, quando ao soar da trombeta, essa pessoa, né, se ela foi julgada e pelas suas ações, pela forma como ela acreditou em Jesus, ela confiou e ela descansou, de forma assim, acreditando em Jesus e tendo a certeza da salvação, ela, ao soar da trombeta, esse que vai ressuscitar, ele já está com a sua sentença declarada, né? Ele vai receber a coroa da justiça. E aqueles, né, ímpios, que foram ali devido a todas as suas atitudes inadequadas, não aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por eles também vão estar com a sentença declarada. E aí os ímpios vão ressuscitar, né, para ver Jesus, mas já está declarada a sua sentença de condenação também. Então, nós vemos que existe um juízo pré-advento. Essa palavra está dizendo advento, né, para você que nos acompanha talvez não saiba, advento também quer dizer volta, retorno. Então nós estamos dizendo que antes do Senhor Jesus voltar a segunda vez, vir a segunda vez a este mundo, ele já vem para receber aqueles que foram justificados pela graça, aceitaram seu sacrifício e, por depositarem nele a fé, a confiança, receberam força para que o pecado fosse um acidente em suas vidas e não uma prática acariciada e tampouco, né, uma prática admitida, como se fizesse parte da vida, como hoje a mídia, inclusive, tenta ensinar, né? E é importante você saber que em Pedro é feito um anúncio, né? Por isso que as pessoas vão ressuscitar para ir para o céu. Porque o juízo começa pelos justos, pela casa de Israel, por aqueles que creem em Deus, né? Agora, interessante, Paulo, que algumas pessoas interpretam de maneira descuidada o texto bíblico. Sim. O texto é claro. Mateus 25, o Senhor Jesus diz: quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, sentar-se-á-se no trono da sua glória. Sim. E separará todas as nações, como pastor separará o caso cabrito das ovelhas. Sim. Uns porão à sua direita e outros à sua esquerda. Aí as pessoas, ao lerem esse texto, dizem: está provado, está vendo aqui, é o juízo. Mas não é o juízo aqui. Aqui é o resultado do juízo. Sim. Como que o Senhor Jesus saberá que alguns precisam estar na sua direita e outros precisam estar na sua esquerda? Inclusive, não há nenhum processo de julgamento nesse momento. Nenhum processo. O que ele faz? Separa uns à sua direita e outros à sua esquerda e diz para aqueles que estão à direita: vinde, benditos meu Pai, e herdai por herança o reino que vos está preparado. Por quê? Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, que é toda aquela lista. Sim. Mas, Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, preso, doente, e te assistimos? Quando fizestes a um desses pequenos irmãos, a mim me fizeste. Agora entra para o reino. Então, ali há uma declaração. Quando Jesus vier na glória do seu Pai, ele vai vir para dar a cada um segundo as suas obras, dar o galardão. Da mesma forma, ele fez com que estão à esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque eu tive fome e não me deste de comer. Percebe que ali não há um processo de julgamento. Quando a gente olha para o nosso processo de julgamento aqui na Terra, a gente tem, assim, bem palidamente, tem um exemplo de como pode ser o julgamento de Deus. Primeiro, para que alguém seja julgado, para que alguém sente no trono, quer dizer, na cadeira dos réus, é preciso haver uma acusação formal. O primeiro passo é uma acusação formal. Acusando-se um indivíduo, agora se vai entrar num inquérito. Esse inquérito vai investigar para ver se aquela acusação procede ou não procede. Então, reúne evidências, depois as evidências transformam-se em provas. Aceitando a denúncia, o Ministério Público faz isso, não é? Ele faz todo esse processo e apresenta a denúncia para um juiz. O juiz vê que aquilo lá tem realmente evidência de crime, ele aceita a denúncia. O indivíduo é preso e agora começa o seu julgamento. O julgamento começa depois de uma investigação formal. Quando Jesus vem e assenta-se no seu trono, ele vem e todo esse processo de investigação já aconteceu.
E a razão, quer dizer, a prova mais contundente que isso já aconteceu é que ele dá a declaração: vinde benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos. Exato. Agora, um ponto, então, que fica, é que como tudo isso aconteceu longe dos nossos olhos, mesmo que o universo tenha presenciado, nós é que somos objeto dessa análise e não acompanhamos o processo. Não estamos presentes Não estamos presentes. Então aí pode surgir a dúvida, né? Será que eu merecia estar aqui realmente, receber esse galardão, essa graça, né? E também pode surgir a dúvida, mas por que? Eu lembro que eu assistia lá os podcasts, eu lembro que tinha lá o Paulo Henrique, por que ele não está aqui? Então aí, né, já que o Denis nos provocou aí sobre o partilhamento do que vem a ser o juízo, né? Na parte de terça-feira vem o juízo milenar. Por que ele ocorre, Denis? Deus sabe, todas as coisas estão claras, mas será que ele quer mostrar para a espécie humana? Porque Paulo diz, não sabeis vós que vós haveis de julgar os próprios anjos, né? Uhum. Antes de falar um pouquinho sobre a questão do juízo milenar, só completando o que o pastor Leandro colocou sobre esse contexto e o cenário de um julgamento aqui na Terra, né? Eu acho que é importante a gente entender também, dentro desse processo de julgamento e as fases, os personagens que estão envolvidos, para a gente entender de forma mais precisa também os personagens que estão envolvidos nesse juízo milenar. Né? Dentro do juízo do pré-advento, que é o juízo investigativo, nós temos ali o local, né? Que é o céu, o juízo investigativo está acontecendo no céu. Ali, os personagens, o juiz é o próprio Deus, né? O pastor Leandro falou a respeito da acusação. Quem que é a pessoa que acusa? O acusador, né? É Lúcifer, Satanás, né? É Lúcifer. Ele é o advogado ali de acusação. Então, ele acusa, né, os nossos pecados ali perante Deus. Só que nós temos quem? Um advogado de defesa, Jesus o justo. Uhum. E aí quando Satanás nos acusa, Jesus vai lá e mostra, através da sua justiça, do seu sacrifício na cruz, né, e fala, não, eu vou cobrir de justiça esse meu filho que pecou. Temos também ali, dentro do cenário do juízo, né, as testemunhas, que são os anjos e os céus. Sou eu, é você, Paulo, é o pastor, e é todos esses que nós falamos, né, citamos ali. Então isso acontece nesse juízo pré-advento. E como você falou, né, todos. Né? Não importa que domingo passado acabou a Copa do Mundo, né, teve a grande final, tudo bem. Mas veja, até eles que foram notoriedades durante esse período, até dia 18, o mundo só olhava para eles, né? Até eles vão sentar na cadeirinha lá e vão esperar a sentença, né? Isso. E o que norteia essa análise, né, em relação à questão do juízo? É a lei de Deus. A lei de Deus é a norma que vai dar a orientação em relação a essa questão do juízo. Trazendo agora para o juízo milenar, que seria a segunda fase do juízo, né, a gente chama de um juízo milenar ou juízo de confirmação. E aí, nessa provocação que você nos colocou, né, por que eu, Paulo, né, que estava no podcast e tudo, não e eu estou, como seu amigo, se Deus quiser, eu estarei lá no céu, né, e aí vou olhar assim, mas por que será que o Paulo, né, uma pessoa tão amigável, um dos anciãos da igreja, fazia ali, coordenava os podcasts e não está aqui, né, aqui no céu? Na realidade, o juízo milenar, então, vai acontecer quando os santos, né, forem ali arrebatados, quando Jesus vier na segunda volta dele, levar os santos, né, que receberam o galardão, vão estar lá no céu, e aí vão se abrir os livros, é onde nós vamos confirmar, né, a justiça de Cristo. Nós vamos entender por que o Paulo não está lá no céu. Quais foram as obras deles, quais foram as atitudes dele aqui na terra, que para nós parecia as que eram escolhas que foram feitas, né, adequadas, mas a gente não conhece o coração. Somente Deus conhece. E aí nós vamos lá ver, realmente, nossa, o Paulo com essa atitude, realmente com essas escolhas, ele não poderia estar aqui no céu mesmo. Né? Então, é nesse sentido que, dentro do juízo milenar, o local continua, é o céu. O juiz continua, que vai ser o próprio Deus, vai estar ali, né? Mas olha que privilégio que nós temos, que com o papel de juiz, os santos que vão estar lá também, vão exercer esse papel, né? Os salvos vão ali julgar, mas não no sentido de julgar para ver se aquela pessoa vai salvar ou ela vai estar condenada, não, mas sim no sentido de confirmar a justiça divina. A justiça divina, né? Então é algo muito importante. E começando desde o primeiro, que foi Lúcifer,
até o último que se Exato. perdeu ou se salvou. O que é interessante também, imagina só, o rei Manassés foi tido como um rei terrível. Sim. Sacrificou seu filho a um deus pagão. Mandou matar o profeta Isaías. Mandou matar o profeta Isaías. O povo de Israel começou a adorar outros deuses por conta da influência dele. Foi terrível. Sim. Quando o profeta, diz aí a tradição, que ele mandou colocar o profeta dentro de uma árvore oca e mandou serrá-lo pelo meio. Quando o profeta estava morrendo, ele estava olhando para a face do seu algoz, que era esse rei ímpio, desequilibrado e desobediente a Deus. Essa foi a última visão que Isaías teve. Isaías morreu como um santo homem de Deus, um profeta e tal, selada a sua salvação. Na ressurreição, acontece de que nós sabemos, olha né? e encontra o Manassés. Manassés se arrependeu, Paulo. Então. Se arrependeu e foi salvo por Deus. Aí chega lá os dois. O Isaías, no mínimo, vai pensar, Senhor, peraí, não tem nada de errado. É só porque ele é rei, né? Se ele não fosse rei, eu duvido que ele estava aqui. Exato. Você percebeu que até as ações de Deus em salvar e fazer perder podem gerar dúvidas. Perplexidade, né? O Deus está se colocando como Sim. alguém passível de ser avaliado. Então, filho, vem cá. Você tem dúvida? Isaías, calma, não tem nada de errado, não. Deixa eu abrir o livro aqui para você. Aí abre o livro e fala assim, você morreu antes, mas Manassés se arrependeu verdadeiramente, abandonou seus pecados, pediu perdão, e como eu não podia salvá-lo? Aí diz a Bíblia que todo joelho se dobrará e confessará que Deus é justo. Deus é justo. Então, o juízo milenar vai ser um juízo realmente comprobatório. Sim. Não que nós teremos poder de julgar, não. O próprio Senhor vai nos dar a oportunidade de revisar o julgamento. Aqui em 1 Coríntios 6, verso 2 e 3 diz, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, até os anjos. Até os anjos. Então, nós teremos um milênio. Sim. Claro, nós iremos fazer não só isso, faremos muitas outras coisas. Uma delas vamos avaliar todas as decisões e aí nós não teremos dúvida nenhuma de que Deus é justo em todo o seu processo. Em todo o seu processo. E, amigo, nós falamos do juízo milenar porque é o juízo, essa revisão, que vai ocorrer durante os 1000 anos em que nós estivermos no céu e a terra estará aqui desolada, servindo de prisão para Satanás e seus anjos. É bom relembrar, Paulo, desculpa eu cortar você, porque você lembrou um fato, porque senão fica um hiato aqui na cabeça de quem não acompanha a lição da Escola Sabatina. E nós temos muitos amigos nossos que estão aí conectados conosco assistindo esse podcast e talvez não saibam acerca do milênio. Sim. E nós temos aqui no capítulo 20, no 20, versículo 6 de Apocalipse, essa ideia. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. O verso 5 também diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, nós temos essa noção de que o milênio nós iremos reinar e julgar com Cristo durante todo esse tempo. A cronologia é o Senhor Jesus volta, os justos ressuscitam, os vivos justos são transformados, os vivos ímpios morrem, somam-se aos que não ressuscitaram. Aí o Denis até mencionou que vai haver uma ressurreição de ímpios, mas são aqueles que crucificaram, condenaram o Senhor Jesus, que vão vê-lo vindo no céu como Senhor e Deus, mas que depois morrem novamente. Né? Aí passa-se esse milênio no céu e vem. E aí então vem a terceira fase, que é a lição de quarta-feira. Né? O juízo executivo. Quer dizer, já quando o Senhor Jesus veio, como o pastor falou, teve os que ficaram à direita e os que ficaram à esquerda. Mas por que então esse é chamado de executivo? Aí o que passa a acontecer, encerrado o milênio, os justos virem para a terra com a Nova Jerusalém? O que acontece em sequência? Olha que interessante. Quando Jesus voltou pela primeira vez, não houve juízo executivo, não houve. O que aconteceu foi uma pausa na história dos ímpios. Na história dos santos, não. É uma sequência. Nós iremos para o céu, estaremos vivos, conscientes, amando, reverenciando e adorando nosso Criador. Mas na história dos ímpios, há uma pausa. Qual que é a pausa? A morte.
Nós sabemos que essa morte que nós presenciamos todos os dias, ela é um sono. Sim. O indivíduo ele está inconsciente. Ele não tem noção do que acontece, ele não sente dor, ele não sente medo, não sente frio, não sente fome, não sente nada. Totalmente entregue ao esquecimento, ok? Então, durante esse milênio, Deus dá uma pausa, desliga as mentes dos ímpios. Para quê? Porque nesse período nós estaremos no céu fazendo o juízo comprobatório. Finalizando esse milênio, a Bíblia fala aqui no capítulo 20, versículo 5, e os outros mortos não reviveram até que passassem os 1000 anos. Sim. Acabou os mil anos, o milênio, os ímpios ressuscitam. Agora sim, agora vem o executivo. Porque diz a Bíblia que Satanás sairá da sua prisão, vai enganar todos esses ímpios. Porque a prisão era no sentido que ele não tinha ninguém para tentar enganar, né? Aí quando ele vê os ímpios ressuscitados, ele diz, essa é minha seara. Exatamente. É aqui que eu vou agora fazer minha última ação para combater a Deus, né? Veja o objetivo da prisão de Satanás no verso 3 do capítulo 20. Lançou Satanás no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse. Está aqui o objetivo da prisão, para não mais enganar. Só que aí vem a tristeza, né? Na lição de quinta-feira, fala sobre a segunda morte. É esse o juízo executivo? Esse é o juízo executivo. A morte, como nós conhecemos agora, não é nada. É um descanso. Imagina um indivíduo que está sofrendo. Sim. Ele descansa. Para ele é um alívio. Por isso Paulo fala, Sim. o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Essa morte não é nada. Agora a segunda morte, os horrores da segunda morte, é o banimento completo da deixar face de existir. Deus. Deixar de existir, mas com adendo. É se afastar completamente de Deus. Paulo, Denis, nenhum ser humano, por mais ruim que ele seja, experimentou alguma vez na vida a ausência absoluta de Deus. O único que experimentou, adivinha quem foi? O Senhor Jesus na cruz. Exatamente. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ali tornou-se mais amargo o cálice que ele teve que beber. Porque o que Jesus experimentou na cruz do Calvário foi os horrores da segunda morte. Mas antes de desaparecer e serem aniquilados completamente, diz a Bíblia que eles queimarão cada um dos seus pecados. Aí Jesus vai dizer, e não sairá de lá até que pague o último centavo. Então, enquanto tiver pecado para ser consumido, haverá combustão para esse fogo. Ele vai queimar. Quando o último for queimado, virará cinza debaixo dos pés dos santos. Então, seguramente, Lúcifer vai ser o último que vai desaparecer. Com certeza. Porque ele é o que fala carrega, que é dia né? após dia, não tem sossego, mais atormentado, dias após dia. Mas um momento vai acabar. Isso acabar. Paulo, só para ficar claro essa questão do cenário que a gente fez das outras duas fases, né? Aí esse cenário em relação ao juízo executivo e que culmina com a segunda morte dos ímpios aí, com a execução, o cenário já mudou. Porque na primeira fase, na segunda fase, foi lá no céu. Já agora essa terceira fase é aqui na terra, né? O juiz também é outro, porque antes o juiz era Deus. O juiz agora, no juízo investigativo, é o próprio Jesus, com poder e grande glória, que ele vai vir nas nuvens dos céus, né? Com seus anjos, que são testemunhas. E agora a gente não tem nem advogado de defesa, né? Que Jesus já é o juiz, ele está vindo para, né? Para assumir aqui a terra junto com os salvos, tudo, e morarmos aqui na eternidade. Não temos advogado de acusação também, né? Porque Satanás também estava ali preso, tudo, e agora realmente vai ser destruído. Mas temos uma manutenção que é a lei moral, né? A lei de Deus continua a norma de toda a questão dos nossas situações, as nossas escolhas, né? E isso vai continuar eternamente. E realmente esse juízo vai ocorrer através ali da segunda morte desses ímpios, né? Onde eles vão receber ali a condenação eterna, né? Final de todas as escolhas que eles fizeram aqui em vida e de forma errada, né? Olha, pastor e Denis, o assunto ele é gostoso, a lição é muito boa, mas o tempo nosso se esgota e nós temos esses últimos minutos aí para vocês fazerem uma reflexão sobre o tema, né? E trazerem as suas palavras finais para nós encerrarmos. Então, fiquem à vontade agora, deem aí a pincelada final de algo que talvez a gente não tenha comentado ou que talvez seja bom aprofundar um pouco mais para nós então encerrarmos. Fiquem à vontade.
Na realidade, né, nós vimos que nós vamos ser julgados, e fala no início do texto ali, todos serão julgados, e fala sobre a questão do corpo, né? Sim. E eu fiquei pensando o que seria essa questão das ações do corpo, né? Que está relacionada ali com as nossas obras, né? E aí vem uma dúvida, né? Então nós vamos ser julgados e nós vamos ser salvos por causa das nossas obras? Não. Na realidade, né, nós vamos ser julgados, mas o que vai nos salvar vai ser a justificação, né? A fé, a nossa crença em Jesus. E é isso que vai realmente cobrir nossos pecados, né? As nossas escolhas erradas. Sim. E quando nós confessamos, né? Cremos no sacrifício de Jesus e confessamos nossos pecados e arrependemos, é aí que Jesus, como nosso advogado, vem até ali o advogado de acusação, que é Satanás, e fala: não, esse é meu filho, eu morri na cruz por ele. Então eu dei a vida por ele, ele aceitou o meu sacrifício, então ele está livre, ele está absolvido dessa condenação. E vai ser muito bom quando a gente vê o nosso, né, Jesus vindo nas nuvens do céu, onde a gente vai falar assim: aquele ali é o nosso Cristo, o Senhor, justiça nossa. Amém. Legal, muito bom isso aí, né? Que tremendaço isso aí. Eu gostaria de enfatizar uma verdade. Nós enfatizamos aqui, tudo que nós enfatizamos é verdade. Mas eu gostaria de enfatizar uma outra. Quando Jesus voltar agora, nessa segunda vinda, que não vai ser muito longe desse dia, quando ele voltar, os joelhos não se dobrarão. Não dará tempo. A Bíblia fala no capítulo 6, versículo 15 de Apocalipse, que os ímpios irão correr para os penhascos das rochas e dirão aos rochedos: cair sobre nós e nos escondei-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então não vai dar tempo deles se ajoelharem. Mas tem dois textos que eu gostaria de ler para a nossa reflexão final. Sim. Que é Romanos 14, versículo 11, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Lá em Filipenses, capítulo 2 e o versículo 10, aqui falou sobre Deus o Pai, ok? Agora, 2, versículo 10, nos é dito: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra. Quando vai acontecer isso? Já que não é na segunda vinda. É no juízo executivo. No juízo executivo. Então, no juízo executivo, todo joelho... Por que eles vão dobrar o joelho? Porque dará tempo. A glória de Deus não os matará instantaneamente. Nós acabamos de falar que eles queimarão pecado. O que é pecado? Então, eles dobrarão os joelhos não por força da convicção somente. Eles dobrarão os joelhos porque não há como negar. Deus é justo. Eles farão a própria avaliação de si mesmos. Então, meu amigo, minha querida amiga, meu querido irmão e minha querida irmã, se todo joelho vai se dobrar no dia do juízo final, lá na execução do juízo, por que não se dobrar agora, de maneira voluntária? Reconhecendo que Deus é justo. Ah, pastor, mas eu não tenho certeza que Deus é justo. Tá bom, se você tem dúvida, seja bem-vindo ao mundo onde todo mundo tem dúvida. Mas se eu tenho dúvida, eu preciso ir à fonte de informações, que é a palavra. Se você não tem acesso, se você tem alguma dificuldade, procure alguém para lhe ajudar. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Se você não tem conhecimento, procure alguém que tenha mais conhecimento que você, para que você entenda as questões de justiça que você tem dúvida acerca de Deus. Porque se você fizer isso no tempo de paz, os seus joelhos se dobrarão de maneira voluntária, não forçado pela circunstância. Naquela situação vai ser forçado pela circunstância. Então que nós, hoje, Paulo, que esse vídeo alcance nossos amigos e irmãos e os motive a dobrarem os joelhos diante de Jesus agora, convictos, primeiro, da bondade, misericórdia, do amor e da justiça de Deus. Amém. Pastor, nos despede com uma palavra de oração? Pois não. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de conhecermos a verdade acerca do juízo. Verdadeiramente somos culpados, verdadeiramente somos pecadores, mas graças a Jesus, o nosso Senhor, que tomou o nosso lugar e pagou a nossa condenação e nos oferece gratuitamente a salvação, estendendo a cada um de nós. Pela fé, nós a tomamos, pela fé nós aceitamos. Senhor, nossos joelhos se dobrarão voluntariamente ao Senhor agora, para reconhecê-lo como nosso Deus, nosso Rei, nosso Salvador, nosso mantenedor.
Eu entrego cada um dos seus filhos e filhas que nos assistem nesse momento. Amém. Que a graça do Senhor Jesus os alcance. Amém. Que a verdade da tua palavra os liberte. E que Jesus, ao voltar, lembre-se de cada um deles para levá-los seguros para o teu reino. Amém. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigo, um Feliz Natal. Mas mais do que comemorar o nascimento do Senhor Jesus em Belém, que você possa estar comemorando o nascimento do Senhor Jesus no seu coração, assentando-se no trono da tua vida. Até a próxima, se Deus assim o permitir.